Maria teve como destaque o fato de saber como lidar com os traumas que a vida lhe apresentava. Eu tenho aqui uma revelação bombástica do livro. É uma espécie de spoiler que eu vou dar, que ao estudar Maria Madalena, a descoberta mais assim, forte. Quero saber. Eu não vou usar todas as palavras não estragar a leitura. E também o algoritmo não cortar. Não cortar, tá bom? E só antes de você entrar nessa história que eu quero muito saber, se não me falha a memória, Maria Madalena foi mais citada do que pelo menos Maria Mãe de Jesus. Ela foi mais citada que Maria, Mãe de Jesus? Muito mais. Foi mais citada que pelo menos 9 dos apóstolos. Sim, com certeza. Não mais do que todos. 3, Pedro, Tiago e João foram muito citados. Mas Bartolomeu, Tomé, Maria tá mais do Maria que Madalena eles. foi mais citada biblicamente do que eles. E em mais porções, em mais tempo, em mais evangelhos. Da importância dela. Agora, então, eu vou usar alguns eufemismos e palavras parecidas para o público entender o que eu quero dizer sem falar diretamente. Maria... E de onde você tirou isso? E de onde que eu tirei? Então, vou começar de onde que eu tirei. Tá bom? Vamos começar de onde eu tirei. Eu vou ler com vocês aqui o Evangelho de Lucas, só um pedacinho aqui para vocês verem, onde Maria vai aparecer no relato bíblico. Lucas, capítulo 8. Aqui. Deixa-me ver aqui quando vai falar... Perdão, capítulo 7. Jesus coloca no Evangelho de Lucas a unção no início do ministério dele. No livro eu explico por que João coloca a unção de Jesus lá em Betânia no final e Lucas coloca aqui. Mas é a mesma unção. Em tese é a mesma unção, mesmo momento. Por isso quando você falou o seguinte, até Jesus falou com Simão, essa é na versão de Lucas e o resto está na versão de João. Mas é o mesmo episódio. Um dos fariseus convidou Jesus... Lucas capítulo 7, verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de perfume de alabastro. Peraí. Vamos raciocinar uma coisa. Os judeus tinham muito escrúpulo para não se contaminar. Sim. O judeu não se contaminava. E uma das formas de contaminação que o judeu evitava era na hora da refeição. O judeu não come com pessoa impura. Lembra que até gentios nunca... Foi a briga lá de Gálatas, Exatamente, a briga de Gálatas. Lembra que Paulo repreende Pedro, você foi lá comer e tal, né? Porque eles não comiam. Não podia. Mesmo no seio judaico, alguém que estava contaminado não poderia entrar no ambiente de um homem religioso santo. Uma mulher menstruada, por exemplo, ela tinha que sair de casa, o marido não podia tocar nela. Lá em Jerusalém, eles vendiam muitos copos de pedra. No Museu de Arqueologia do NASP, nós temos alguns desses copos originais, que as pessoas usavam copos de pedra para não contaminar com argila. Quando ia pegar um produto no mercado, por exemplo. Jesus, quando operou um milagre lá em Caná da Galileia, tinha as talhas de pedra. Então, não entraria. Para essa mulher pecadora entrar na casa de um fariseu sem qualquer cerimônia, ela tinha um acesso àquela casa. Concorda comigo? Porque ela fala assim, uma mulher pecadora da cidade. Era para ser barrada na porta. Como é que a gente sabe que essa é Maria Madalena? Como é que a gente sabe que essa é Maria Madalena? Quando você vai cruzando os evangelhos, você cruza com João, aí João fala que era Maria Madalena, entendeu? Ela era irmã de Lázaro e Marta, é a mesma Maria de Betânia, é a mesma. Porque você vai cruzando, porque João vai dando detalhes. Quando João fala, por exemplo, da unção dela, João fala, essa era Maria Madalena, a irmã de Marta. Aí é muita revelação para mim. Essa eu tava com... Não, agora... João dá detalhes. Estou escandalizado. Olha, João dá detalhes que os outros não vão dando. Então você vai pegando os evangelhos, por isso que é interessante a Bíblia, a gente sempre estudar uma passagem um pouco aqui, um pouco ali, etc., né? Porque a gente vai pegando os detalhes. Aqui no Evangelho de João, fala o seguinte, olha... 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. E um pouco antes aqui também, fala que Maria...
que ele foi para lá onde estava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então Maria, pegando um frasco de perfume, deu o nome, tá certo? No outro texto aqui de João capítulo 11 fala, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Aí, quando fala da Maria, e fala que essa Maria, irmã de Lázaro, foi aquela que viu o Senhor ressuscitado. Aí, quando você vai para o final, que fala da mulher Maria que viu o Senhor ressuscitado, é Maria Madalena. É um cruzamento de informações. Exatamente. É como se alguém falasse assim, o Rodrigo fez um podcast com um pastor conhecido no Brasil. Uma versão contou apenas isso. A outra versão contou assim, quando o Rodrigo estava com o pastor Tiago Brunet, então quer dizer, o pastor que naquela primeira versão não tinha o nome, agora eu sei que era o Tiago Brunet, porque um contou um pedaço que o outro não contou, tá certo? Aí o outro contou, quando o Rodrigo falou do livro Maria Madalena e tal, com o Tiago Brunet, então foi no podcast. Então você vai juntando. Sabe aqueles filmes de detetive que o camarada vai colocando as fotografias assim, puxando... Sei, vai juntando. Eu fiz isso com os evangelhos. Mas voltando então ao texto de Lucas. Para essa mulher, Maria, entrar na casa sem ser barrada na porta, tinha acesso. E ela foi até o lugar do jantar. Nenhum servo, então ela era da família. Ela era de um círculo íntimo. Mas vamos continuar. E Lucas fala que era uma mulher pecadora. Continuando, diz assim, e entrando por detrás aos pés de Jesus, chorava, derramando-lhe as lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é pecadora. Pensou. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Uma mulher que tem acesso à casa de um fariseu, que não é barrada por ninguém, nem por ele, nem censurada publicamente. Ela não poderia ser uma pecadora, alguém tinha um pecado conhecido, ela é pecadora, mas não poderia ser prostituta. Porque aí não entraria mesmo. Não entraria mesmo. E ainda que entrasse, o próprio fariseu, antes dela chegar, diz, ei, quem deixou essa mulher entrar aqui? Se o pecado dela, que tudo indica seria de conotação sexual, fosse um pecado conhecido, não faria sentido Simão dizer consigo mesmo, se esse cara é profeta, ele ia saber quem que é a mulher que o tocou. Porque todo mundo já sabe. Todo mundo já sabia. Você está entendendo? Se entra aqui uma prostituta famosa, que todo mundo sabe que ela é prostituta, todo mundo sabe que ela e ela chega aqui te agarrando. E aí eu falo assim, se o pastor Tiago fosse um homem de Deus, ele sabia que essa mulher é prostituta. Não, você não precisa ser profeta não, qualquer um sabe. Isso me indica que aquela mulher tinha um pecado, entre aspas. Será que era um caso escondido com algum fariseu e ele sabia? E qual seria esse fariseu? Aí já é muita fofoca pra mim. Wesley, qual Só seria? pode ser ele mesmo. Caramba, hein? Tô adivinhando o livro aqui sem ler, hein? Só pode ser ele mais mesmo. Profundos eu descobriria isso. Nem no aramaico que você lê, ele só lê aramaico, amigo. No manuscrito. No manuscrito, no original. Ele lê, Por que teria que ser ele mesmo? Porque ele pensou consigo mesmo. Se Gente esse homem fosse o forte, pecador, sabia que tinha mulher. Veja bem, entrou aquela mulher aqui, que ela tem intimidade na minha casa, e ela chegou, oi, pastor Tiago e tudo e tal. Eu falei assim, se eu soubesse que essa menina tá dormindo. Para eu ter esse tipo de pensamento assim, e não falar com ninguém, só comigo mesmo, significa que ela tinha algum pecado de cunho sexual e provavelmente comigo. Rapaz, o Rodrigo podia ser o mentalista, sabe? Aqueles investigadores que descobrem tudo no final. E Jesus, de maneira muito sábia, não expôs Simão. Jesus falou de maneira parabólica. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí contou a parábola, né? Um homem devia tanto, o outro devia bem menos. Quem que perdoa? Mas, pois é, ela teve maior dívida perdoada. Jesus falou com ela, filha, teus pecados estão perdoados. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, Rodrigo, como é que seria esse envolvimento dela com ele? Considerando os padrões patriarcais da época. Apesar de eu ter dito no início que a mulher tinha, não era aquela ideia que a gente tem de uma mulher assim, sufocada, não. A mulher tinha uma certa liberdade, mas não era a mesma liberdade de hoje. Já não. Não era. Definitivamente não era.
Por exemplo, mulher não tinha na época direito a dar um depoimento num tribunal. O testemunho e o depoimento de mulher não tinha valor jurídico. Não tinha voto. Não tinha voto. Só havia 2 motivos pelos quais ela podia pedir divórcio de um marido. Se o marido fedesse muito, trabalhando com curtição de couro, ou se ele atentasse contra a vida dela. Fora isso, o marido podia pedir divórcio pela mulher por várias coisas. Porque ela tinha mau hálito, qualquer coisa. E da carta de repúdio, onde ela ficava abandonada. Lembra a mulher samaritana? Sim, 5 maridos tivesse, porque os 5 a abandonaram, e esse último que ela tem se juntou com ele, porque nem é seu marido. Desesperada. Nessa situação, ela provavelmente estava desenvolvendo ali uma situação tóxica de abuso. Entendeu? Todo mundo já entendeu? Como muitas mulheres têm, e ela não denunciava pelas mesmas razões que muitas mulheres hoje não denunciam. Medo, opressão, vergonha. Pode olhar que Não vou mulher que acreditar em sofre... Muitas que sofrem, elas só têm a coragem de denunciar quando a coisa já passou há muito tempo e uma primeira iniciou. Às vezes tem um camarada que já fez isso com várias, aí aparece uma primeira, aparece uma segunda, terceira, uma quarta, quinta, sexta, mas no começo... E não é questão de falar que ela é fraca, que ela é covarde. Não, gente. Só uma mulher que passou por uma experiência dessa tem autoridade para falar como é difícil. Então imagina que aquele homem estava, e ela provavelmente estava entre aquelas que ouvia Jesus na casa de Levi e Mateus, porque Jesus recebia publicanos e pecadores na casa de Levi e Mateus. E diz que Jesus, aí quando vai falar, aconteceu depois disso, que Jesus estava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e denunciando o evangelho. E iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Sabe o que significa isso? Jesus uma vez falou assim, quando um demônio é expulso, ele sai da casa. E se você fizer de novo, volta 7 vezes mais forte. O que dá a entender? Ela caiu de novo. Entendi. Depois de ter encontrado com Jesus. Talvez em algum dos... Aí é uma especulação. Talvez num dos ensinamentos que ela ia ouvir na casa de Levi e Mateus, ela caiu de novo. Como muitas caem. Porque o algoz, o que pratica o crime hediondo contra a mulher, ele consegue manipular de tal maneira que ele aprende, ele a sufoca de novo, ela sai, como muitas que denunciam. Tem várias síndromes que nascem disso. A síndrome de Estocolmo, muitas denunciam o sujeito na polícia, faz o BO, boletim de ocorrência, depois cancela, por medo, por sedução. Ele falou que vai mudar e tudo. Ela caiu de novo. Por isso que fala que ela tinha 7 demônios. A mesma situação. O demônio saiu e voltou mais forte. Vezes mais. E ela enfrentou tudo isso, ou seja, se essa mulher com esse histórico conseguiu ser aquela que nós anunciamos no início, qualquer um de nós, homens ou mulheres, independente do nosso histórico, podemos ser. Porque mais importante do que o que fizeram conosco é o que eu faço a partir do que fizeram comigo.